Olá pessoal, bem-vindos ao número 27, eu sou o Jack e hoje vou falar com vocês sobre a série Jaguar XJ. Agora, este é um carro fascinante porque era o melhor carro do mundo quando foi lançado. Isso deveria ter impulsionado a Jaguar a se tornar o que hoje seria a força dominante em termos de carros de luxo. Ela deveria ter estado, você sabe, à frente da Mercedes, à frente da BMW, e, no entanto, esse carro, na verdade, precipitou o declínio da Jaguar de certa forma. Eu vou te contar tudo sobre isso, mas primeiro preciso te contar um pouco do porquê disso, de como ele anda e por que ele era tão incrivelmente revolucionário na época. Então, a série XJ foi lançada em 1969 com críticas extremamente elogiosas. Agora, esse carro, de certa forma, era realmente como o Lexus da sua época. Esse aspecto era o conforto e o requinte. Realmente assustou os outros fabricantes de luxo porque esses carros eram incrivelmente silenciosos. O conforto ao dirigir era fabuloso. Eles eram incríveis de dirigir. E não só isso, mas também eram realmente muito baratos. Agora, uma das questões a que me referi e que prejudicou injustamente esse carro foi as relações trabalhistas da época. Agora, sejam elas justas ou injustas, é inegável que havia muitas greves naquela época. Isso fez com que a série XJ fosse prejudicada de duas maneiras. Primeiro, ela foi lançada e era um carro tão brilhante que todos queriam um. Por isso, precisaram aumentar ou manter a capacidade. No entanto, desde o primeiro dia, a produção foi limitada por greves regulares. Elas aconteciam pelo menos todo mês, se não com mais frequência. O outro problema das greves era que elas não só atrapalhavam a produção, mas também prejudicavam a qualidade. E o fato de a força de trabalho estar tão insatisfeita também teve um efeito negativo na qualidade dos carros. Agora, antes de tudo, foi o XJ6, os 6 cilindros, que foi lançado. Em 72, a versão V12, o XJ12, como este aqui, foi lançada. E novamente, que carro incrível! Se você olhar, era o melhor carro de luxo do mundo. Talvez não na qualidade de construção, mas em outros aspectos, um bom exemplar era incrível. Mas eles também eram muito baratos. Então 9.600 libras, acho que esse era o preço de varejo quando foram lançados. Foi realmente o primeiro V12 produzido em massa. E embora não estivesse disponível para a pessoa comum, certamente significava que esses carros passaram a alcançar um mercado que nunca antes havia considerado algo tão exótico quanto um V12. Mas também você precisa entender o quão barato ele era em comparação com os concorrentes. O Mercedes 6.9 litros, o Cell, acho que era esse, custava 22.000 libras, custava mais que o dobro deste e nem era um V12 com desempenho parecido. Eram melhor construídos, mas menos refinados e não rodavam tão bem. Um Lamborghini Miura da época custava 17.000 libras, e mesmo assim, este aqui era apenas meio segundo mais lento no 0 a 60. O V12, quando foi lançado, a primeira versão do Série 2 tinha 255 cavalos de potência, eu acho. Isso era suficiente para levar este carro de 0 a 100 km por hora em 7,4 segundos e passar facilmente dos 225 km por hora, mais rápido que muitos carros esportivos. Mesmo um Silver Shadow 2 custava cerca de 8.000 libras a mais do que este carro, e ainda assim este era mais refinado. Então ele deveria ter sido, sem dúvida, uma referência mundial, sabe? Infelizmente, acabou se tornando uma oportunidade perdida. Vamos falar sobre este carro porque ele é fantástico. Tem quilometragem baixa, 67.000 milhas.
Ele passou 20 anos na Suécia e depois 10 anos na Noruega. E, incrivelmente, o proprietário até manteve um diário de cada viagem que fez, o último dono, antes de ele retornar ao Reino Unido. Então, este é um exemplo realmente muito bom, e posso te dizer que os relatos da época não eram exagerados. É incrivelmente silencioso. Você mal consegue ouvir o motor e ele é tão suave, tão macio, e o torque está sempre presente. Onde quer que você esteja, em qualquer rotação, ao pisar no acelerador ele responde instantaneamente, de forma agradável e civilizada, acelerando suavemente. Na verdade, isso é algo bastante viciante. A direção é super leve e não transmite absolutamente nenhum retorno perceptível nessas velocidades. Mas isso não é realmente um problema em um carro como este. E é verdade que você pode dirigir com a ponta dos dedos. Mas o que mais me chama a atenção é simplesmente a forma como ele roda. E não é só que ele anda bem, porque sim, anda, mas é a forma como controla os movimentos da carroceria. Agora, não é um carro para dirigir rápido, mas quando você dirige dentro do limite de velocidade, tipo 50 ou 60, o jeito que o carro se movimenta, a forma como ele amortece os movimentos, é simplesmente fenomenal. É excelente. Agora, eles tinham detalhes interessantes. Este aqui é o Série 2 e eu acho que é o único carro no mundo que ficou mais bonito por causa das regulamentações de colisão dos Estados Unidos que exigiam que os para-choques fossem elevados. No Série 2 deste carro, o para-choque dianteiro foi elevado e a grade precisou ser reduzida. E, pelo menos para mim, ele ficou muito mais bonito do que com a grade original da fase 1, quer dizer, Série 1. Agora, o interior me parece bem agradável. Esses carros têm a reputação de terem sido construídos de forma bem ruim e serem meio mal acabados. Mas eu tenho que dizer que, pelo menos para mim, o interior não parece nada mal acabado. Os botões, por exemplo, aqui, os vidros, isso é bem legal. Tem uma sensação agradável. Talvez não pareça, você sabe, não pareça um item de alta qualidade, mas é agradável ao toque. Tem umas coisas estranhas aqui. Alguém conhece esse negócio da Lucas no estéreo? O que era na época? Isso é bem interessante. Além disso, ele tem um pequeno interruptor de ventilação aqui na frente. E aparentemente, um dos defeitos da série 1 era que a ventilação não funcionava tão bem quanto deveria. Para a série 2, eles incluíram um interruptor curioso que, ao ser puxado, abre saídas de ar sob os faróis para a entrada de ar fresco. Vocês também devem saber que ele tinha 2 tanques de combustível, mas não eram conectados. Então, tem um botãozinho aqui, combustível, e se você apertar, ele alterna entre o tanque da direita e o da esquerda. Os bancos são muito confortáveis, o couro é maravilhoso, tem aquele cheiro que você sabe, todos esses carros de épocas diferentes têm esses cheiros específicos, que fazem parte da experiência. E esse em particular é um pouco parecido com alguns dos cheiros que alguns barcos de luxo têm. Não estou falando de mofo ou, você sabe, umidade. É só que tem, não sei, é aquele tipo de cheiro de cola talvez, couro e capricho na fabricação. Uau, a direção é bem vaga. De novo, não é uma crítica. Isso não importa em um carro como esse. Mas além de não ter sensibilidade, ela é bem lenta, é bem vaga. Não é um carro esportivo. E nem deveria ser. Mas na verdade, se você for calmo, suave e tranquilo, é bem divertido dirigir porque você meio que tem que apontar e acelerar em direção à curva e fazer tudo em câmera lenta. Mas que coisa legal! Agora, o XJOA realmente era um carro brilhante e deveria ter sido o salvador da Jaguar, mas não foi, e eu meio que já dei uma dica sobre tudo isso antes. E um dos motivos foi obviamente por causa das greves e da falta de produção, então eles não conseguiram aproveitar isso tanto quanto deveriam.
Quero dizer, o carro era tão bom que continuou sendo desenvolvido e vendido até, acho que 91 ou 92 na série 3. Foi um carro brilhante para a época, mas a Jaguar não conseguia produzir o suficiente para maximizar os lucros. Mas ele foi especialmente prejudicado pela qualidade. A revista americana Road and Track testou e disse: sim, carro brilhante, mas é um carro de teste novo. Eles já conseguiam ver problemas na pintura. O painel já mostrava sinais de desgaste. Disseram que as peças da carroceria não se encaixavam bem. Na Autocar aconteceu o mesmo. Esses carros sofriam muito porque se você pegasse um bom exemplar, ele era fantástico. Se você pegasse um que talvez tivesse sido produzido em meio a uma greve, então ele tinha sido montado por pessoas diferentes, tinha havido um intervalo entre as montagens e assim por diante. Se houvesse problemas com fornecedores e você recebesse peças de qualidade inferior, haveria várias coisas que poderiam estar erradas. Havia problemas elétricos, problemas com as travas e peças mal encaixadas. Mas também em termos de acabamento e encaixe, especialmente no caso da carroceria, era disparado o pior, mesmo pelos padrões da British Leyland, que era dona da Jaguar na época, e isso já diz muita coisa. Agora, veja só. Parte do motivo para isso é que a fábrica de carrocerias que a Jaguar tinha já tinha 25 anos e a Jaguar estava precisando urgentemente de algum investimento naquela época. Embora eles não conseguissem produzir tantos desses quanto precisavam, ainda assim produziram o suficiente para obter um bom lucro. Mas entre 69 e 7.425 milhões de libras saíram da Jaguar e foram para Longbridge, a fábrica da British Leyland. O dinheiro foi pego e basicamente usado, indo para um poço sem fundo, o que significava que a Jaguar não podia investir aquele dinheiro que precisava tanto. Em coisas como, por exemplo, com esse dinheiro na época, 25 milhões era bastante. A Jaguar poderia ter comprado um novo setor de pintura de que tanto precisava. Isso poderia ter ajudado a reter os melhores profissionais e engenheiros, pagando salários justos. Mas porque esse dinheiro foi, de certa forma, não sei se desviado é a palavra certa, mas certamente, ao invés de ficar com a Jaguar, foi levado para outro lugar do grupo e completamente desperdiçado. Isso significou que a oportunidade da Jaguar se tornar uma empresa líder no seu segmento foi desperdiçada. E é uma pena, porque em termos do próprio produto, do design dele, tinha tanto potencial. Era tão bom. Ainda hoje é um carro absolutamente incrível, que em termos de luxo, realmente não decepciona em nada. Mesmo assim, tudo foi perdido. Agora este Jag pertence ao Angelo. Angelo é italiano e já teve uma Ferrari 400. E mesmo assim, ele diz que prefere este como carro. Isso já diz tudo, porque a maioria dos italianos, nós somos muito apaixonados pelas nossas marcas nacionais e especialmente pela Ferrari. Acho que ele está meio dividido, pensando talvez em vender. Assim como eu, ele gosta de experimentar coisas diferentes. Ele não tem 100% de certeza. Se quiser, coloca o e-mail dele na descrição do vídeo. Acho que ele tem cerca de 13 mil investidos no carro. Não sei por quanto vai vender, mas o carro parece ótimo. Se você procura um, vale a pena conferir. Obrigado por assistirem. Agradeço muito. Para apoiar o canal, há um link do Patreon na descrição. Se você tem um carro interessante para eu avaliar, entre em contato pelo Instagram, que é o melhor jeito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.